Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Jeremias, versículos 1 e 2 do capítulo 7. Provavelmente este fosse o portão que levava ao átrio interior do templo. Jeremias colocou-se no lugar central de adoração de Judá para proclamar a falsidade da nação. O poder de sua ação é aumentado por ser ele mesmo um sacerdote. É possível que essa profecia tenha sido entregue em uma das grandes festas anuais, quando se requeria que todo o povo de Israel se fizesse presente. Versículo 3. Deus dá ao seu povo uma nova oportunidade de se arrepender, de mudar de mente e atitude com relação a ele, de se afastar de seus próprios maus caminhos e de retornar ao caminho de Deus para a vida. No entanto, o povo acreditava que estava tudo bem, simplesmente porque eles tinham o templo e seguiam seus rituais, e por essa razão eles não viam nenhuma necessidade de se arrepender. Versículo 4. Aparentemente, os israelitas acreditavam que o templo nunca seria destruído ou pensavam que jurar pelo templo manteria todos a salvo. O povo passou a crer que o templo era um talismã, um amuleto da sorte que nunca seria destruído. Versículos 5 a 7. Obediência e arrependimento são pré-requisitos essenciais para uma longa permanência na terra prometida. A perda da terra era possível, por isso Deus os exorta a se arrependerem e praticar a justiça, principalmente com as classes mais desfavorecidas, como o estrangeiro, o órfão e a viúva. Versículo 8. As palavras falsas nas quais eles confiavam não eram proveitosas, eram reivindicações por meio das quais, por manterem a adoração no templo, eles seriam protegidos de todo mal. Versículos 9 e 10. O povo quebrou os 10 mandamentos e não se arrependeu. Estava infringindo as leis de Deus e cometendo todos os tipos de pecados. Então, no sábado, dia da adoração, eles vinham ao templo com a noção equivocada de que ainda estava tudo bem entre eles e Deus, que estavam perdoados por causa do ritual concluído. Versículo 11. Assim como os ladrões roubam e se escondem até que o ardor das buscas desapareça, assim também as pessoas participavam de todo tipo de maldade, depois fugiam para a casa de Deus em busca de segurança. Elas estavam fazendo da casa de Deus uma caverna de salteadores, ou literalmente uma caverna usada por bandidos. Versículos 12 a 14. Deus deu a eles um exemplo de como ele julga pecados contínuos e repetidos. Ele os incentivou a ir a Siló, onde o tabernáculo estava a princípio, para que vissem a total destruição do local por causa do pecado. Essa destruição aconteceu nos dias de Eli em Samuel, em 1 Samuel 4, versículo 11. Siló era para Israel durante o juiz, o que Jerusalém era para eles durante o período dos reis. Versículo 15. Efraim representa o reino do norte, Israel, uma vez que essa era a maior tribo. Assim como Deus o havia mandado para o exílio na Assíria em 722 a.C., embora eles fossem em maior número e mais poderosos, Deus faria a mesma coisa com o reino do sul. Versículos 16 e 17. Jeremias foi proibido de orar em favor do povo, e tal proibição era funesta, pois um dos papéis de um profeta era interceder. A nação tinha passado ao ponto de não retorno. Deus não mais ouviria intercessões em favor do povo de Judá. Versículo 18. A rainha dos céus era a deusa síria babilônica Estar, paralela à deusa cananita Astarte. Ambas eram divindades astrais ligadas ao amor, à fertilidade e à guerra. As mulheres faziam bolos, talvez na forma de estrelas, como parte de sua adoração ritual. O rei Manassés introduziu essa adoração falsa e ela reviveu após a morte do rei Josias. Versículo 20. O rompimento do relacionamento entre Deus e o seu povo afeta a criação inteira. Deus era diretamente afetado por aquilo que o seu povo fazia. No entanto, a ira não é uma de suas qualidades primárias ou atributos. Antes, é uma resposta à injustiça, as quais se chocam contra sua natureza santa. Versículos 21 a 23. Sacrifícios desacompanhados da adoração interna do coração não interessam a Deus. O povo bem podia comer os sacrifícios eles mesmos, se os oferecessem dessa maneira. Essa condenação profética de um ritual vazio torna-se ainda mais notável porque o sistema de sacrifícios revelado a Moisés continuava em vigor. Sacrifícios aceitáveis são baseados em um relacionamento correto provocado pela fé no Deus que livra. Somente aqueles que acreditam vão dar ouvidos. Apenas aqueles que andam em todo o caminho de Deus por causa de sua fé podem ser parte do povo de Deus. Versículo 24. Os israelitas não quiseram ouvir por causa da dureza de seu coração maligno. Apenas um novo coração pode reparar seu relacionamento com Deus. Versículos 25 e 26. Do começo ao fim do Antigo Testamento, de Moisés a Malaquias, vemos que Deus enviou muitos profetas a Israel e a Judá. Não importa quão ruins as circunstâncias fossem, o Senhor sempre levantava um profeta para falar contra as rebeldes atitudes espirituais daquele povo. Com poucas exceções, cada geração fazia pior do que seus pais. Versículos 27 e 28. Aqui se refere à recusa dos israelitas a aceitar as dificuldades anteriores como evidência de que eles precisavam se arrepender. Versículo 29. Judá é tratada como uma ex-virgem ou noiva do Senhor. Requeria-se dos nazireus imaculados que cortassem e queimassem o cabelo ao se cumprir o período de seu voto. Agora é dito a Judá: corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, não porque completou o seu voto, mas antes porque o violou. Ela não é mais consagrada ao Senhor e se tornou uma prostituta no sentido físico e espiritual. Versículo 30.
Este versículo é uma evidência da presença de um culto estrangeiro no próprio templo, como nos dias de Manassés. Josias tinha removido a abominação, mas esta tinha retornado possivelmente nos dias de Jeoaquim. Versículos 31 e 32. Tofete se localizava no vale do filho de Inom, ao sul de Jerusalém. Os reis Acaz e Manassés instituíram sacrifícios pagãos nesse lugar, incluindo o sacrifício de crianças de Judá ao deus Baal ou Moloque. O sacrifício de crianças era proibido pela lei mosaica. Essa prática foi abolida no tempo do rei Josias. Durante os tempos de Jeremias, os sacrifícios parecem ter sido retomados. Gerações posteriores lançaram seu lixo no Vale dos Filhos de Inom, talvez em protesto contra as atrocidades que foram perpetradas ali. O Vale de Inom se chamaria Vale da Matança. Deus mudou o nome desse lugar porque grande carnificina aconteceria ali com a invasão dos babilônios. Versículos 33 e 34. Tão devastadora será a invasão de Judá que os cadáveres ficarão espalhados por toda parte sem o devido funeral. Ninguém espantará os animais que se alimentam de carniça. A terra ficará silenciosa e se tornará em desolação. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículo 1 do capítulo 8. A exumação de ossos, aqui de reis, príncipes, sacerdotes, profetas e habitantes, para fora das suas sepulturas, será o supremo insulto ao povo derrotado. Judá não será capaz de guardar os restos mortais de seus antepassados, quanto mais a si mesmo. Versículo 2. Numa demonstração irônica da futilidade da falsa religião, os ossos serão expostos ao sol, à lua e a todo exército do céu. As divindades astrais adoradas por Judá olharão para baixo, impotentes para impedir essa profanação. Versículo 3. Os que restaram na terra, bem como aqueles que foram para o cativeiro, entrariam em desespero e prefeririam a morte à vida em razão de sua miséria. Versículos 4 a 6. Quando as pessoas caem ou percebem que estão seguindo na direção errada, a atitude correta é levantar-se ou mudar de direção. Quando Deus observou Judá, viu que a nação vivia no pecado por escolha própria e que ela se enganava por pensar que não haveria consequências sérias para os seus erros. Os judeus haviam perdido a perspectiva da vontade de Deus para sua vida e tentaram minimizar seus pecados. Versículo 7. São listadas aves migratórias da Palestina, conhecidas por sua pontualidade na partida e na chegada em estações próprias. Judá, porém, não podia reconhecer que já passara o tempo de retornar a Deus por ignorância de leis morais e espirituais. Versículos 8 e 9. O povo de Judá pensava que a simples posse da lei de Deus era tudo o que precisava para estar seguro e correto com Deus, mas eles falsificaram as palavras e as intenções da lei. Versículo 10. Quando o profeta e o sacerdote usam de falsidade com a palavra de Deus, a nação se entrega à ganância por lucro desonesto e os inimigos levam suas mulheres e campos. Versículo 11. Os maus profetas e sacerdotes são como os médicos incompetentes que dizem ao paciente que ele ou ela está saudável, quando na verdade o paciente está desesperadamente doente. Versículo 12. O povo havia chegado a um ponto sem volta. Eles estavam em tal estágio de rebelião espiritual e negação de fé que estavam além da esperança de desistir de seus próprios caminhos e voltar para Deus. Eles não tinham absolutamente nenhum sentimento de vergonha ou remorso pelo pecado. Versículo 13. A videira simboliza Judá. Entretanto, a linguagem sugere uma perda de fertilidade, uma bênção de Deus que o povo havia atribuído a outros deuses. Versículo 14. O povo diz com hipocrisia que pecaram contra o Senhor quando a invasão babilônica os leva para cidades fortificadas. Em última análise, eles afirmam que Deus já decretou a sua morte, não importava o que fizessem. Versículo 16. O território dessa tribo ficava na fronteira norte da Terra Prometida, por onde os invasores iniciariam a sua varredura destruidora em direção ao sol. Versículo 17. As metáforas de batalha mudam da marcha dos cavalos para o terror rastejante das serpentes. Deus enviará serpentes venenosas entre o povo. O ponto é, se a morte não vier pelos guerreiros a cavalo, ela virá por outros meios que Deus estabelecer. Não haverá escape. Versículos 18 a 22. Nestes versículos vemos o sofrimento de Jeremias sobre o que Judá enfrenta. É como se os judeus afirmassem que Deus os abandonou, mas Deus observa a sua veneração de ídolos. Eles respondem que não estão salvos. Jeremias está de coração partido por causa das feridas ou pecados de seu povo. Este profeta se preocupa profundamente com seus ouvintes. Não houve cura porque eles consultaram os médicos errados. Eles preferem falsos profetas à palavra escrita e revelada de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. Versículo 1 do capítulo 9. Jeremias é frequentemente chamado de profeta chorão com base neste versículo, mas esse apelido não faz jus às suas mensagens de pregação de arrependimento e julgamento. Versículo 2. Apesar de sua compaixão, Jeremias entende que todos são adúlteros e traidores. Juram fidelidade à aliança e em seguida pecam contra Deus e o próximo. Ele deseja fugir deles, por isso anseia por um abrigo no deserto. Na verdade, seria uma estalagem para viajantes. Era como uma hospedaria livre para viajantes que tinham de prover seu próprio alimento e leito. Eram lugares imundos, mas Jeremias os preferia à pecaminosa Jerusalém. Versículo 3. Os israelitas usam a língua como armas. Seu discurso transmite seu caráter. Eles avançam cada vez mais em maldade.
Eles não têm nenhum conhecimento da salvação de Deus, o que é uma vergonha para qualquer um de seu povo, que de fato deveria conhecê-lo por isso. Versículos 4 a 6. Enganos e calúnias dominam o discurso dos israelitas, de forma que ninguém deve confiar no seu amigo ou vizinho. Mais uma vez, eles se recusam a conhecer Deus e a sua vontade. Quando o povo de Deus se afasta dele, e portanto de seus padrões de verdade, seu discurso cotidiano é cada vez mais cheio de mentiras. Versículo 7. Deus ainda não está disposto a rejeitar o seu povo. Ele novamente procurará depurar e provar o seu povo. A fornalha das provações indicará se é possível retirar a escória do pecado deles. Versículos 10 e 11. Jeremias chora particularmente pela desolação da terra que Deus deu a seu povo para ser rico e numeroso, mas que está desolado e servirá como morada de animais impuros. Versículos 12 a 14. Aqui o homem sábio, ou seja, com o tipo adequado de sabedoria, é quem entende porque Judá cairá. O homem sábio sabe que o povo de Judá deixou a lei de Deus, continuou na dureza do seu coração e seguiu com os pais deles ao adorar Baal. Versículo 15. A absinto e água envenenada refere-se aos corações amargos que preferem desobediência e às amargas experiências relacionadas com a derrota. Versículo 16. A declaração de Deus de que espalhará o povo entre as nações é exatamente o que Moisés avisou que aconteceria se o povo abandonasse o Senhor, em Levítico 26, versículo 33, e em Deuteronômio 28, versículo 36. Versículos 17 a 19. As carpideiras eram pranteadoras profissionais cujos cantos fúnebres dariam início ao processo de lamentação pela nação conquistada. Jerusalém também chora, pois perdeu moradas e terra. Versículos 20 a 22. As mulheres ensinarão as outras a chorar. A morte entrará nas casas como um assassino e exterminará crianças nas ruas. Haverá cadáveres sem sepultamento em todos os lugares. Versículos 23 e 24. O homem verdadeiramente sábio aprende o que Deus ensina. Ele sabe porque Judá vai cair e fica triste e humilhado por saber disso. Assim não se gloria o sábio na sua sabedoria. Conhecer a Deus significa conhecer a sua misericórdia, juízo e justiça. As pessoas tendem a admirar três coisas nos outros: a sabedoria, o poder e as riquezas. Porém, para Deus, a coisa mais admirável que todos podem e devem fazer consiste em conhecê-lo pessoalmente e ter uma vida que reflita sua justiça e retidão. Versículos 25 e 26. A circuncisão era observada desde o tempo de Abraão. Para Israel, era um símbolo de sua aliança com Deus. A circuncisão era também praticada pelas nações pagãs citadas, mas não como sinal de aliança com Deus. Na época de Jeremias, os israelitas haviam se esquecido do significado espiritual da circuncisão, embora continuassem a praticar o ritual. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Jeremias.